pessoal, na aula de hoje vamos fazer o biquíni praia de Copacabana. Confira agora a lista de materiais. Antes de iniciar a confecção do nosso biquíni, vou falar os tamanhos. Então vamos lá. Nós confeccionamos no tamanho M, mas eu vou mostrar para vocês como fazer os 3 tamanhos, iniciando pelo P. No tamanho P, na parte de cima do biquíni, nós vamos trabalhar 8 carreiras. Fazemos 2 do amarelo, 3 do laranja e 3 do vermelho. As tirinhas de amarrar, nós continuamos da mesma forma. O que muda, então, são só as carreiras do bojo. Na parte da calcinha, iniciamos pela parte de trás, no tamanho P, com 56 correntinhas. Trabalhamos por 22 carreiras até chegar na parte aqui do fundo da calcinha. Trabalhamos 6 carreirinhas e na parte da frente 16 carreiras. Vamos agora conferir o tamanho M. O tamanho M é o que vou confeccionar junto com vocês. Então, vamos trabalhar 9 carreiras no bojo, 3 carreiras do amarelo, 3 do laranja e 3 do vermelho. Na parte da calcinha, vamos iniciar com 60 correntes, trabalhar por 24 carreiras na parte de trás, 6 no fundo da calcinha e 17 carreiras na parte da frente. Vamos ver agora o tamanho G. No tamanho G, nós vamos trabalhar na parte de cima 4 carreiras no amarelo, 4 carreiras no laranja e 4 carreiras no vermelho, total de 12 carreiras. O restante das tirinhas tudo igual, só muda a carreira do bojo. Na parte de baixo, na parte da calcinha, nós vamos trabalhar no tamanho G, iniciando com 64 correntinhas, caminhamos por 28 carreiras, parte do fundo da calcinha, 6 carreiras, e na parte da frente, 21 carreiras. Aqui, na parte da calcinha, eu vou confeccionar com vocês o tamanho M. Então, o que vai acontecer? Nós vamos seguir o mesmo processo de aumento e de diminuições nos 3 tamanhos. O que vai mudar são a quantidade de carreiras, conforme eu mostrei para vocês em cada tamanho. Agora, nós vamos começar, então, a confeccionar o biquíni. Para fazer o nosso biquíni, nós vamos precisar de 3 cores do fio verano, um novelo de cada, um do vermelho, um do laranja e um do amarelo. Agulha para crochê 2 a 2,5. Vamos iniciar pela calcinha do nosso biquíni, onde vamos trabalhar 60 correntinhas. Faço as 60 correntinhas, mais 3, subindo para iniciarmos a carreira. Conto 1, 2, 3, 4 e na 5ª correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar à última correntinha da carreira. Essa é a parte de trás da calcinha do biquíni. Depois de finalizar essa primeira carreira, eu volto já iniciando as diminuições. Terminei a primeira carreira, viro o meu trabalho e iniciamos as diminuições.
pego já no segundo ponto, ficando com as duas laçadinhas, pego as duas de uma vez só. Faço mais duas correntinhas, já atingi a altura do ponto. Agora, novamente, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até sobrarem os últimos dois pontos da carreira. Ficando com os dois últimos por fazer, paro e volto fazendo a diminuição do final da carreira. Tenho aqui os dois últimos pontos da carreira, então, todo final de carreira, faltando dois pontos para o final, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha, ficando com as 3 laçadinhas. Eu pego as 3 de uma vez só, então, onde tínhamos 2 pontos, ficamos apenas com 1. Viro o meu trabalho e todo início de carreira já pego no segundo ponto, ficando com as 2 laçadinhas, pego as 2 e faço mais 2 correntinhas. Dessa forma, vamos caminhar diminuindo um ponto no início e um ponto no final de cada uma das carreiras, todas trabalhadas em ponto alto, até completar 24 carreiras, sempre lembrando, todo início e final de carreira teremos as diminuições para dar formato à parte de trás da nossa calcinha. Bem, aqui já fiz as 24 carreiras, então, virando, nós temos a parte de trás da calcinha finalizada. Agora, nós vamos para o fundo da calcinha. Aqui, nós vamos seguir com 6 carreiras com a mesma quantidade de pontos. Nessa 25ª carreira, eu ainda faço as diminuições no primeiro e no último ponto. Vou fazer agora até o penúltimo, venho fechando a carreira e falando das próximas 5. Agora, aqui para fechar o último ponto, faço metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Próximo ponto, metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego todas as laçadinhas de uma vez só, como fizemos nas carreiras anteriores. Viro o meu trabalho e sigo por 5 carreiras agora, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, ou seja, não tenho aumentos e nem diminuições. Sigo do primeiro ao último ponto da carreira em carreiras de vai e vem até completar mais 5 carreiras. Onde vamos, depois dessas 5 carreiras finalizadas, sexta com a anterior, onde vamos seguir agora o mesmo número de pontos, depois vamos fazer a parte da frente da calcinha. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui, você faça as suas aí, e eu volto iniciando a parte da frente. Finalizei as 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na parte de baixo da calcinha. Agora, vamos iniciar a parte da frente. Então, no primeiro ponto, faço 3 correntinhas, que eu conto como um ponto alto, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira. Chegando aqui ao último ponto da carreira, repito o mesmo processo do primeiro. Faço um ponto alto,
Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto, ou seja, nessa primeira carreira da parte da frente da calcinha, colocamos um ponto a mais, tanto no início quanto no final da carreira. Na segunda, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, inicio com 3 correntinhas e já vou para o próximo ponto. E trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Finalizei a segunda, vamos para a terceira. Viro o trabalho e na terceira iniciamos com 3 correntinhas, venho no primeiro ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Sigo trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde novamente colocamos 2 pontos altos juntos no último ponto da carreira de base. Ou seja, o que vai acontecer aqui na parte da frente? Na primeira carreira, a carreira de número 1, nós fizemos aumento no início e final da carreira. Na segunda carreira, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na terceira, novamente, 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no último, aumentando um ponto, tanto no início quanto no final da carreira. Nós vamos trabalhar dessa forma aqui por 17 carreiras. Nas carreiras ímpares, nós vamos colocar 2 pontos no primeiro e no último ponto da carreira de base. Nas carreiras pares, nós vamos colocar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Ou seja, em uma carreira fazemos aumento, na próxima um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na próxima fazemos aumento, na próxima um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Dessa forma, trabalhando por 17 carreiras. Finalizei as 17 carreiras. Agora vamos trabalhar a lateral fazendo o acabamento. Faço 2 correntes e vou trabalhar uma carreira de meio ponto em volta de toda a base da calcinha, fazendo sobre o ponto 2 meio pontos. Como vocês estão vendo aqui, até chegar lá a parte de cima, ó, vou percorrer aqui toda a lateral, até chegar lá na parte de cima da parte de trás da calcinha. Eu volto para trabalharmos a parte de trás da calcinha, depois irmos para outra lateral. Finalizei toda a lateral fazendo um meio ponto dentro de cada carreirinha. Então, onde eu tinha carreira, coloquei um entre a carreira e um no meio, um entre a carreira e um no meio, e assim eu fiz o acabamento em volta de toda a calcinha. Depois que fizemos isso, aqui na parte de cima, para virar e ir para a parte de trás da calcinha, nós vamos fazer 3 correntes. Por que 3 correntes? É onde vamos colocar depois prendendo a tirinha. E aqui na parte de cima, um ponto baixo para cada ponto da carreira até chegar ao final lá do outro lado, onde vamos fazer novamente 3 correntinhas para colocarmos a tirinha. Então, agora, na parte de trás, um ponto baixo para cada pontinho da carreira. Eu volto já para fazer novamente a parte da tirinha e irmos novamente confeccionar o acabamento na outra lateral. Percorri com um ponto baixo para cada ponto aqui na parte de trás da calcinha, faço 3 correntinhas e vou novamente percorrer toda a lateral, fazendo um meio ponto para cada ponto
da carreira na lateral. Então, faço um no meio da carreira, um na divisão da carreira. Um no meio da carreira, um na divisão de uma carreira e outra. Um no meio da carreira. Um na divisão entre uma carreira e outra. Dessa forma, em volta de toda a lateral. Venho percorrendo, fazendo meio ponto. Quando chegar aqui na pontinha, na parte da frente, faço as 3 correntinhas, percorro a parte da frente, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base e finalizo com as 3 correntinhas, fechando no primeiro meio ponto que fizemos do outro lado da lateral. Dessa forma, ficamos com uma base finalizada. Depois, eu volto mostrando como colocar as tirinhas e depois vamos para a parte de cima do biquíni. Finalizei a calcinha, cortei e aqui vou arrematar. Para arrematar, se a gente não arremata, ele desfia. Para que ele não desfie, o que eu faço? Eu passo, deixa eu cortar aqui novamente, nesse pedacinho que desfiou, eu passo base de unha, não precisa nem cortar, fica fácil pra gente. A maioria tem em casa, então aqui qualquer base que você tenha, você vem na pontinha e passa e ele fica arrematadinho. Aqui eu só espero alguns minutinhos secar e já. Eu posso arrematar depois também, tudo de uma vez, para não ficar esperando secar cada pontinha de uma vez só. Então, é bem prático e evita que desfie. Depois daqui, nós vamos trabalhar 180 correntinhas de cada cor. Vamos trabalhar 180 correntinhas no amarelo, 180 correntinhas no laranja e 180 correntinhas no vermelho, para que possamos fazer a ligação da parte de trás com a parte da frente da calcinha, onde vamos formar uma trança. Eu vou fazer aqui por 2 vezes, 180 por 2 vezes da vermelha, 180 da laranja, 180 da amarela, 2 vezes de cada cor, para que possamos fazer os 2 lados da calcinha. Volto já com as correntinhas, os cordões de correntinhas finalizados, mostrando para vocês como trançar e unir a parte da frente à parte de trás da calcinha. Bem, aqui já tenho uma parte na parte de trás prontinha com a trança, vamos trançar o outro lado na parte da frente. Tenho aqui uns 3 fios, já usei 3 para a parte de trás, e eu vou pegar aqui os meus cordões de correntinhas. São 3, formam 3 fios, 3 cordões, e eu vou deixar eles bem nivelados, apesar que depois eles sempre dão uma diferencinha de um pro outro. Por quê? A gente trabalha trançando, então acaba ficando uma pontinha maior que a outra, não tem problema, porque depois a gente, o que sobrar de correntinha maior, a gente desmancha até ficar com um acabamento bem bonitinho. Então, olha lá, dobrei aqui. E agora, o que eu vou fazer? Começar a trançar. Então, eu vou passar aqui. Nas 3 correntinhas que fizemos. E eu passo os 3 cordões por dentro. Depois que eu passei, eu puxo 3 para um lado e deixo 3 para o outro.
Vejo novamente regulando o tamanho, mais ou menos aqui o tamanho. E vou começar a trançar. Por que que eu tenho essa latinha aqui, ó? Ela tá cheia, bem pesadinha, e ela serve como base para que eu trance, puxe e possa ter aquela sustentação ali. Então, você pode usar qualquer peso que você tenha, só para dar sustentação aqui à sua trança. Vou trançar de forma simples, então eu pego os vermelhos, separo para um lado, o laranja separo para o outro e o amarelo para o outro. Aproveito para medir pontinha com pontinha novamente. E vou começar aqui uma trança simples. Medir os ladinhos aqui com as pontas e deixo os 3 separados. Aí eu vou começar a trançar, ó. E vou trançar até chegar ao final do meu cordão. Vou trançar aqui um pouquinho para mostrar. Olha lá, a trancinha iniciando. E eu vou trançar até chegar ao final. Quando chegar ao final, ó, a trancinha bem simples. Olha lá. Quando chegar ao final, volto para que a gente arremate, dê o nó e coloque aqui o finalizador. Você pode colocar tanto aqui no início, como eu fiz desse lado para mostrar. Quem quiser colocar na parte de trás, ou só nas pontinhas, ou até mesmo deixar só com o nozinho, que também fica bonitinho depois que a gente arremata. Vou trançar o meu e volto mostrando para vocês essa parte da finalização no arremate. Cheguei aqui com a trancinha quase no final. O que vamos fazer agora? Venho com um finalizador e vou passar aqui por dentro, da mesma forma que fizemos lá na parte de trás. Como eu coloquei, eu vou colocar aqui nessa parte também. Então, venho, deixo a parte maior virada pro final aqui e passo a minha agulha e vou puxando aqui, ó, todos os fios por dentro. Não tem problema de desmanchar um pouquinho da trança. A gente tem que passar primeiro para depois dar o nozinho. Vou segurando do outro lado e passo um por um. Fica mais fácil pra gente puxar. Ó, tá vendo como já ficou um maior que o outro? Os finalizadores, eles só dão um detalhe maior, mas se você não encontrar aí na sua região, você pode fazer só com um nozinho, que ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Passo todo mundo aqui por dentro. Como eu coloquei na parte de trás, esse vai ser o primeiro que eu vou levar puxando pela trança até chegar ao final. Depois eu vou ter que colocar outro para arrematar aqui na parte da frente. Então, ó, passei todas as pontinhas, todos os cordões de correntinha, agora é só deslizar até o final. Deslizei até o final, já dei o acabamento aqui na parte de trás. Depois, agora, eu vou passar outro, vou finalizar a trança e volto fazendo o nó e o arremate. Passei o outro finalizador e cheguei aqui ao final da trancinha, sempre fica uma sobrinha. Aqui eu viro, dou um nó simples, passando todas as pontas por dentro da trança. Então, sempre eu vou ter uma sobra aqui. O importante é que todas as correntinhas fiquem pra fora. Venho dando nozinho e puxando aqui praticamente até o final. Então, olha lá.
Nós tivemos a sobra de todas as trancinhas. O que nós vamos fazer agora? O finalizador vai ficar aqui bem no nozinho, ó, depois a gente aperta mais o nó e ele cabe. Aqui, com o nozinho, já dei o nozinho, aperto bem. Como vocês viram, uma correntinha ficou maior que a outra. Então, aqui é que nós vamos fazer a parte de desmanchar. Então, eu venho aqui com a agulha, dou uma puxadinha e vou desmanchar. Como que a gente vai saber até onde desmanchar? Até onde eu tenho a menor correntinha. Então, deixa eu tirar o nozinho aqui, que a gente já começa a desmanchar. Aqui, eu peguei a correntinha e vou desmanchando. Um lado vai ser de trás pra frente, então ela não desmancha sozinha, a gente tem que ir tirando uma por uma, e o outro lado desmancha sozinha, ó. Essa daqui eu peguei o lado que desmancha. Então, o que eu vou fazer, ó, as menores aqui são as amarelas, que estão as duas do mesmo tamanho. Eu coloco a vermelha do lado e desmancho até o mesmo tamanho. Aqui, eu já posso parar e dar o nozinho. Olha lá, então, nós já temos 3 aqui praticamente do mesmo tamanho, o amarelo e a vermelhinha. Essas 3. Aqui eu tenho outro vermelho, também tá praticamente do mesmo tamanho, então nem preciso pegar para desmanchar. E as 2 laranjas eu vou repetir a mesma coisa. Depois que eu repetir, ó, eu tenho aqui a vermelha, onde eu venho passando a correntinha por dentro do nó. Sempre a gente tem que pensar num bom acabamento. Passei a correntinha, o fio por dentro da correntinha, ó, passei pelo nozinho e vou seguindo dentro da correntinha. Dentro do primeiro nozinho que nós fizemos para acabar o cordão de correntinhas, e depois eu passo pela extensão da correntinha. Depois que eu passei pela correntinha, eu vou vir aqui no nó e vou puxar, ó, por dentro. Que ele fica bem apertadinho, mas a gente vai com um jeitinho que a gente consegue. O importante é ter um bom acabamento e que ele não escape depois. Depois que eu passei ali por dentro, então ele ficou bem presinho e a pontinha ficou bem bonitinha, ó. O que eu vou fazer agora? Corto. Aqui bem rente ao nó. E vou passar aqui na pontinha a minha base de unha, para que ele fique bem certinho e não escape. Então, eu venho ali, passo, espero secar. Aqui, quando a gente passa, a gente pode passar todos juntos e deixo as pontinhas sem nó. Porque depois, esse nó maior aqui, ele vai ficar escondido dentro do terminal. Se você não for usar o terminal, você tem que puxar as pontinhas mais para dentro do nó. Agora, a gente repete a mesma coisa nos outros lados, ainda vou desmanchar as 2 laranjas e depois repito em todas as 6 pontinhas o mesmo processo para que não fique ponta do fio aparecendo, elas vão ficar todas assim. Depois que a gente coloca aqui o nozinho dentro do terminal, as pontinhas vão ficar aparecendo, só que elas vão ficar assim, ó, sem ficar desfiando, sem ficar aparecendo a ponta do fio, só vai aparecer a ponta da correntinha, o que deixa até um charme maior aqui o acabamento. Eu vou repetir o mesmo nas outras, vou repetir o mesmo lá do outro lado, e depois eu vou pro outro lado do biquíni, onde eu não fiz. E nós vamos também repetir o mesmo processo de um lado e do outro, fazendo a trança, colocando os terminais e dando o acabamento. Volto mostrando a calcinha finalizada e iniciando a parte de cima.
Alcinha finalizada, iniciamos a parte de cima do biquíni. Pelo bojo, onde fazemos 20 correntinhas, conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto, para cada correntinha aqui da nossa carreira de base. Chegando na última correntinha, eu volto para trabalharmos a parte do biquinho, onde fica a ponta do bojo. Cheguei ao último pontinho da carreira, já tenho um ponto alto, coloco mais 2, ficando com 3 pontos altos nesse último ponto, nessa última correntinha da carreira. Ficando com os 3, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos nessa mesma correntinha, para virarmos e caminharmos em direção à próxima lateral. Fazendo os 3, vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira. Vejam só como já formou o biquinho da parte de cima do bojo. Vamos trabalhar até a última carreira e volto dando continuidade ao bojo. Trabalhar até o último ponto aqui da carreira e depois a gente volta já para a segunda carreira do bojo. Cheguei ao último ponto da carreira, viro o meu trabalho e vamos para a segunda carreira no amarelo. Faço 3 correntinhas e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto antes das correntinhas. Volto para trabalharmos essa parte formando o biquinho e indo para a próxima lateral. Cheguei ao último pontinho antes das correntes. Dentro das correntinhas, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último pontinho da carreira. Quando chegamos ao último pontinho da carreira, deixa eu mostrar o meu que já está finalizado. Volto novamente, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base e vamos trabalhar 3 pontos altos novamente, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Novamente, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Troco a minha cor, trabalhando depois 3 carreiras com a cor laranja. Primeiro, 3 carreiras com amarelo, 3 carreiras com laranja e 3 carreiras com vermelho. Sempre em carreiras de vai, vem, sempre 3 pontos altos na parte do biquinho e 2 correntinhas. Dessa forma, vamos trabalhar até completar esse degradê amarelo, laranja e vermelho por 9 carreiras. Volto com o meu já com as 9 carreiras finalizadas, pois vamos seguir o mesmo processo. Depois vou trabalhar essa parte do acabamento embaixo, onde vai passar o fiozinho de amarrar nas costas. Finalizei as 9 carreiras. Agora, vou trabalhar aqui, ó, como no bojo que já está pronto, essa parte de baixo, onde depois vamos passar aqui a tirinha, que será trabalhada também no verano na cor vermelha, que passa pelos 2 bojos e amarra nas costas. Aqui, nós fazemos o seguinte: 3 correntinhas e eu posso passar a agulha por dentro, ó, entre o ponto e a carreira. Na próxima carreirinha, ó, que foi feita aqui de lado, eu estou trabalhando de lado no ponto, eu faço 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui até chegar ao final da carreira, dessa forma, fazendo 2 pontos altos lateralmente
nos pontos altos de cada uma das carreiras. Olha lá, agora a gente vai entrar na laranja, nós vamos conseguir ver melhor. 2 pontos altos. Vou para a próxima carreira, 2 pontos altos. Próxima, 2 pontos altos, aqui ainda temos que fazer o acabamento. E olha só como que vai ficando de 2 em 2 pontos até chegar lá no finalzinho da carreira. Vou finalizar o meu e já volto falando sobre as tirinhas da parte de cima e a tirinha de amarrar aqui na parte de baixo que vai amarrar nas costas. Depois que terminamos os 2 bojos, eu vou fazer um cordão com 320 correntinhas, que vai dar a volta na parte da frente do corpo, passando pelos 2 bojos até amarrar nas costas. Fiz o cordão com 320 correntinhas, vou trabalhar da seguinte forma. Ó, já iniciei aqui para que vocês possam ver como fica bonitinho trabalhado. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo, faço 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto do ponto baixo. Conto aqui 1, 2, na terceira correntinha, novamente prendo um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto. Conto 1, 2, na terceira correntinha, um ponto baixo. Vamos percorrer dessa forma por toda a extensão do meu cordão de correntinhas até finalizar. Esse cordão, como eu disse, vai passar aqui, ó, por dentro do bojo e vai até amarrar nas costas. Depois de pronto, eu volto fazendo essa parte junto com vocês. Bem, aqui eu já terminei a tirinha, olha só que bonita que fica, com o trabalhadinho dos pontinhos nas 320 correntinhas. Então, essa parte já tá pronta. Aqui eu tenho alguns bojos. Aqui um vermelhinho, da cor base do biquíni. Agora, se você quiser colocar o bojo, é a hora mais legal, porque depois nós vamos colocar a tirinha, fazendo trancinha, nós vamos colocar a parte de baixo, então o que acontece? Fica ali penduradinho, é mais fácil fazer com ele enquanto está só o bojo, do que depois quando a gente colocar aqui as tirinhas de amarrar. Aqui, para você colocar o bojo, você deve arrematar os fios. A gente compra o bojo e geralmente ele não vai ficar no tamanho certo que a gente fez o crochê. Então, aqui é bem fácil, ó, como vocês podem ver, esse daqui é um tamanho M e o meu bojo eu também fiz no tamanho M, só que o meu bojo é mais triangular do que o bojo que eu comprei. Ele passa essa tirinha de cima, então aqui a gente pode vir e cortar sem problema nenhum, ó. Corto. E a gente ajusta para que ele fique ali parecido com o formato do bojo que fizemos em crochê. Aqui, ó, olha lá. A gente tem uma sobrinha. Então, a gente vem aqui também e corta, não tem problema nenhum. Depois a gente mede um e outro para que a gente corte os 2 iguais. Para cortar os 2 iguais, depois eu coloco aqui um sobre o outro, eu viro porque eles vêm um ao contrário do outro no formato ali, né? Para ficar um de cada lado. Aí depois é só a gente cortar as sobras, ó. Corto ali na parte de cima, corto o que sobrou dos ladinhos, ó. E já fico com ele prontinho pra gente aplicar. É só medir bem certinho ali. Como que eu faço a colocação do bojo? Depois de arrematar as pontinhas, eu vou arrematar as minhas aqui, eu vou vir com linha e agulha de costura, fazendo aqui a costura dele em toda a volta do bojo. Aqui, como nós temos o detalhe de passar a fitinha nessa parte de baixo do bojo, eu vou deixar aqui, ó, ele pra fora,
Porque aí a gente passa a tirinha com ele já sobrando essa parte aqui pra fora. Fica mais fácil pra colocar e passar por dentro depois de finalizado. Eu vou arrematar as minhas pontinhas e volto fazendo a costura do bojo. Bem, já arrematei e coloquei aqui um alfinetinho em cada ponta. Como eu disse para vocês aqui, ó, a parte de crochê passa um pouquinho para cima, um pouquinho dos lados e o bojo fica no meio. Então, assim, vai depender muito onde você compra. Às vezes o bojo dá certinho o formato, às vezes ele fica um pouquinho menor, às vezes um pouquinho maior, como era o nosso caso aqui na ponta e eu cortei. Aí você vai adaptar conforme o que você acha. Depois que eu coloquei aqui, para dar sustentação, fica mais fácil para ele não ficar mexendo com os alfinetinhos, ó. Coloquei um em cada pontinha e isso ajuda bastante a gente a deixar ele bem firme. Eu quero mostrar para vocês como que ficou o meu pronto aqui costurado. Olha só, lembra que a gente ia deixar essa parte de baixo, porque aqui a gente vai passar o nosso cordãozinho. E ali na parte de cima é que ficou sobrando mesmo, porque o bojo é um pouquinho menor. Então, olha lá, esse já está pronto. E aqui, como eu faço com linha e agulha de costura, eu passo aqui pela parte de trás, um pouco menos que meio centímetro, passo novamente, saio aqui. Vou passar na parte do biquíni, só na primeira laçadinha do ponto. Vem um pouquinho mais pra frente, aqui a gente mesmo vai deixando o espacinho. Se você quiser marcar com uma canetinha, aqui você pode marcar e ir já fazendo em cima, mas a gente consegue ir direcionando aqui a agulha para ficar mais ou menos o mesmo espaço. Então, vem aqui, ó, fazendo um caseadinho simples em volta de toda a base, lembrando que na parte de baixo nós vamos deixar sobrando essa partezinha do vermelho, ó, onde temos os pontinhos, de 2 em 2 pontinhos, porque é aqui que vamos passar a tirinha que vai amarrar nas costas. Então, vamos fazer o caseadinho em volta de todo o bojo e eu volto já para nós passarmos a tirinha, que já está pronta também, em volta aqui, na parte da frente dos dois bojos, a gente deixa essa parte prontinha. Depois, vamos fazer as trancinhas que vão amarrar no pescoço. Bom, com o bojo já costurado, então, eu vou pegar aqui a pontinha do meu cordão. Peguei uma agulha mais grossa, a agulha que você tem aí em casa, e vou passar por dentro, deixando, ó, sempre pegando de 2 em 2 pontinhos, igual nós fizemos de 2 em 2, aqui nós também pulamos de 2 em 2, o que facilita a colocação aqui da nossa tirinha. Então, vou passando, passo pro avesso, passo pro direito, de 2 em 2, ó, pulando 2 pontinhos, ó, como ele vai ficando com um acabamento bem bonito. Passo pro avesso, passo pro direito. Olha lá, ó, de 2 em 2. Pulo os 2 pontinhos, vou pro avesso. Pulo os 2 pontinhos, vou pro direito. Dessa forma, eu vou trabalhar até finalizar o bojo e repito o mesmo processo no próximo. Já passei aqui a minha tirinha por dentro dos dois bojos, então já tenho aqui praticamente finalizada a parte de cima do meu biquíni. Só falta fazer agora a trancinha aqui na parte da ponta do biquinho para amarrar no pescoço. O que eu fiz? O mesmo que eu fiz na calcinha para fazer as tranças, só que agora eu fiz os cordões, um de cada cor, amarelo, laranja e o vermelho, com 250 correntinhas cada. Vou fazer o mesmo, repetir o mesmo processo, ó. Coloco elas aqui juntas e vamos dobrar ao meio
e vou passar aqui por dentro do biquinho aqui na ponta do bojo. Passei, puxo e vou medir. Deixo elas aqui praticamente do mesmo tamanho, passo o terminal e vou começar a trancinha. Então, vou trançar até o final, arrematar da mesma forma que eu fiz na calcinha, isso dos dois lados. Depois de arrematar, eu volto mostrando já o nosso biquíni finalizado.